Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. É um prazer estar aqui com você. Quero meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João no capítulo 2, versículos do 13 até o 22. E hoje, juntos, vamos ler o seguinte. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Nessa leitura aqui, nós temos vários ensinamentos, mas eu quero chamar a sua atenção para a atenção para a ira santa de Deus. Muitas pessoas fora de contexto podem pegar essa leitura desse evangelho escrito por João, que nós acabamos de ler, e deturpar ao ponto de quererem mostrar que Jesus não era bonzinho assim, como a palavra de Deus escreve a respeito dele em vários outros textos também. As pessoas pegam que Jesus aqui acaba com a vida das outras pessoas pelo fato dele acabar com o comércio no templo onde eles adoravam o Deus vivo, o Deus de Israel, que é o nosso Deus que nós conhecemos. Mas nós podemos ver aqui nos detalhes, e é a atenção nesse ponto que eu quero te chamar. Quando você ler as Sagradas Escrituras, a Bíblia, preste muita atenção nos detalhes que o autor faz questão de registrar no texto sagrado. Perceba que aqui no início do Evangelho, João vem relatando que Jesus faz um chicote de cordas. Um chicote de cordas. Jesus, quando foi crucificado, apanhou com vários instrumentos. Eu não sei ao certo o nome específico de cada um daqueles instrumentos que ele foi espancado, dilacerado pelos soldados romanos, mas tinha ali com certeza um chicote. Só que o chicote batido em Jesus era de aço, pontas de prego, ferros, ossos e várias outras coisas que causavam uma dor tremenda quando atingiu o corpo de Jesus. Mas olha hoje, a ira santa de Deus faz um chicote de cordas. E ainda assim, a palavra de Deus não especifica em nenhum ponto que Jesus bate nas pessoas com aquele chicote de cordas, mas que ele sai derrubando as barraquinhas, mostrando para nós que o foco de Deus não é o pecador necessariamente em destruí-lo e tirar ele do mundo, mas o foco de Deus é contra o pecado, é contra as coisas que seduzem o coração humano e faz com que o ser humano seja um escravo dessas coisas que tiram a nossa dignidade e deturpam o nosso ser, que é para sermos filhos de Deus. Perceba hoje, então, nessa leitura, um chicote de cordas, uma ira santa, chamando a atenção do ser humano para aquilo que de fato tem valor, que é o templo de Deus. E nós podemos ver aqui que Jesus estava falando do templo, que era o próprio corpo dele, assim como João retrata, para que nós possamos entender que o nosso corpo, ele é o próprio santuário e o templo sagrado de Deus. Chama a nossa atenção para que nós possamos cuidar cada vez mais desse dom precioso que Deus nos deu, que é a vida, manifestada também através do nosso corpo físico, dessa dimensão física, para mostrar que Deus deseja habitar em nós, atuar no mundo através do nosso corpo, para que nós possamos apontar para Ele, a fim de que as outras pessoas também voltem o coração delas para Ele e saibam que elas são um templo sagrado de Deus aqui nesse mundo. Fica aqui esse alerta para nós, para que nós possamos valorizar o templo que nós somos, cuidar dele, pois, de fato, o Deus Criador do Universo escolheu habitar em nós, a fim dele poder se revelar para todos. Parabéns para você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Hoje você sai daqui sabendo que é muito importante
prestar atenção aos detalhes que a Sagrada Escritura de Deus nos traz, pois é ali, nos detalhes que os autores revelam nessas páginas, que nós podemos aprender coisas grandiosas que Deus deseja nos passar. Que você possa, então, se atentar cada vez mais nessa palavra quando você lê e, principalmente, cuidar do templo santo de Deus que você é. Eu desejo para você tudo de bom, que a graça de Deus te acompanhe em mais esse dia. Um forte abraço e até mais.